Fala galera, aqui é o Wagner de Meira da RTA Sistemas Contábeis e hoje eu estou aqui para fazer um vídeo sobre o e-social. Alguns clientes têm algumas dúvidas sobre quais rotinas eles devem preencher antes de transmitir essa obrigação, quais são as primeiras tabelas, quais são as tabelas intermediárias. Então eu estou fazendo esse vídeo para ajudar vocês. Fechado? Vamos lá? Então vamos lá, pessoal. A primeira tela que eu preciso que vocês completem é a tela de parâmetros e você vai abrir por cadastros parâmetros. Dentro dessa tela vai ter a aba e-social com várias sub-abas, digamos assim, que você precisa completar antes da transmissão. Vai ter aqui identificação única do evento, pode colocar 11, que é o padrão no RTA, ambiente, produção restrita ou produção. Produção restrita é o ambiente de teste e produção é o ambiente oficial já do e-social. Então, caso você queira fazer alguns testes, você pode colocar produção restrita. Caso você já queira transmitir para o e-social, você pode colocar como produção. Aplicativo empregador ou governamental, se provavelmente é empregador, né? Por causa que o governamental é só para empresas do governo, empresas públicas. Versão do processo de emissão. 1.0 para padrão da RTA também. Data de validade das informações. Início da validade, o usuário vai precisar consultar o manual de orientação para ver qual que é o início da validade da empresa, do seu cliente, no caso, né? Cada empresa tem um início de validade diferente, o tipo de empresa, se é simples nacional, presumido, governamental, então você precisa consultar o manual de orientação. Fim da validade, caso você tenha que pausar essa transmissão por algum motivo. E nova validade para as informações, início da nova validade é o mês que você vai começar a nova transmissão. E o fim da validade, caso você tenha que pausar novamente. CNPJ e CPF do transmissor vai ser sempre o CNPJ ou o CPF de quem está transmitindo essas informações. Ou melhor, do certificado digital que você vai utilizar para transmitir. Caso seja o do contador, vai ser o CNPJ ou CPF do contador, caso ele tenha essa procuração, ou se não, o documento da empresa mesmo. Certo? Empregador contribuinte, esses são todos os dados da empresa. Você vai colocar aqui tipo de inscrição, se é CNPJ, CPF, KIPF ou CNO. Situação da pessoa jurídica, você vai completar com os dados da empresa aqui. Você vai ver que tem o número de inscrição, vai ser o CPF, ou CNPJ, ou CNO, ou KIPF. Classificação tributária, vai ter as opções aqui para você selecionar também. Vai ter lotação tributária, o que mais se encaixa na sua empresa. O nome ou razão social. Lembrando, pessoal, que esses são os dados da nossa empresa aqui, da SPS Tecnologia. Você deve completar com os dados da sua empresa. Nem sempre serão iguais esses aqui, certo? Então você vai completar todos esses dados aqui. Dados de isenção. Caso não tenha, você não precisa completar, certo? Contato, são os dados do contato da empresa. Então você vai colocar o seu contato do contador, no caso, ou alguém dentro da empresa. Órgão público, Wagner, mas a minha empresa não é órgão público. Então você não precisa completar, não completa essa tela aqui, certo? Desenvolvedora, vai ser esses dados, caso você precise desses dados, você pode entrar em contato com o suporte ou com o nosso comercial, o pessoal passa esses dados para você. Outras informações, você tem algum acordo para isenção de pagamento de multa, você tem algum acordo para não pagar alguma incidência sobre alguma verba, então você cadastra aqui. E certificado digital, você vai selecionar aqui para carregar o certificado A1, lembrando que nós, como sistema web, a gente só tem a possibilidade de utilizar o certificado A1. Wagner, mas o meu cliente ele só tem A3. Então você pode fazer uma procuração no seu certificado, caso o seu certificado seja 1, e daí você vai conseguir transmitir o e-social. Fechado? Após feito todas essas rotinas, você vai clicar em gravar, ele vai salvar as informações. Feito isso, a próxima tabela que você deve completar será a INSS Empresa. Você vai, folha de pagamento, tabela INSS Empresa. Esses são os dados da sua empresa. Wagner, minha empresa é simples, nacional, ela não tem RAT. Na verdade, o e-social ele exige essa informação. Caso você não complete, ele vai dar o erro que não tem a RAT ajustada, está incorreta. Mas Wagner, é simples nacional, eu concordo com você, mas o e-social entende que caso você seja desenquadrado do simples, você já deve ter informada essa informação, certo? Feito isso, fiz completei todos os dados,
vou clicar em incluir, caso não tenha, né, nenhuma tabela cadastrada, ou se não, alterar. Certo? Feito isso, você vai vir aqui, cadastros empresa. Lembrando que o E-Social ele segue uma regra. Caso você não tenha transmitido as tabelas da primeira fase, você não vai conseguir transmitir as tabelas da segunda fase, nem da terceira fase. Então, caso você precise transmitir as tabelas da primeira fase, preciso que você confira o manual de orientação e ver quais tabelas a sua empresa é obrigada, como S1000, que é dados da empresa, S1005 de estabelecimentos e S1020, que é a lotação tributária. Essas 3 tabelas que eu acabei de falar para vocês vão transmitir por aqui. Você vai vir aqui, cadastros empresas, vai selecionar a empresa que você quer transmitir. Lembre que você sempre tem que conferir aqui qual empresa está selecionada para ver se você alterou os parâmetros corretamente. Vai vir em E-Social, vai clicar em transmitir. Clicando em transmitir, ele vai dizer se transmitido com sucesso ou vai te retornar alguma mensagem. Você vai ver aqui que o lote foi recebido com sucesso, mas isso não quer dizer que os dados foram para o E-Social, beleza? Beleza. Sempre vai ter um consultar quando você estiver transmitindo por E-Social. Clicando em consultar, ele vai te dar as respostas aqui. Como eu já tinha transmitido, ele vai dizer que já existe no programa que já existe esse dado lá no programa do E-Social, certo? Caso você não tenha transmitido ainda, você vai ver que ele vai vir aqui como sucesso. Aí você entra no site e confere se os dados foram corretamente, certo? Transmitido isso, nós temos a tabela dos dados dos cargos, né, do funcionário, para que você consiga relacionar daí lá na tabela S2200, perdão, que daí é a tabela de funcionários. Você vai clicar em inclusão, vai selecionar o cargo, ele vai carregar, caso não tenha incluído, você tem o nosso outro vídeo de cadastro, né, de cargos. Você vai vir aqui em inclusão e ele vai te dar a resposta aqui. Feito isso, você vai dar uma olhadinha aqui, você vai ver que conteúdo inválido já tem esse cargo aqui, na verdade. Vamos dar uma olhadinha em outro aqui, esse aqui foi com sucesso, então deu certo a inclusão do cargo. Feito isso, nós teremos a inclusão dos horários, que é a tabela de horários daí. Você vai cadastrar os horários, caso não tenha cadastrado ainda, nós temos aqui no nosso outro vídeo também, demonstrando como cadastrar os horários. Você vai cadastrar o horário, vai selecionar o horário quando você quiser, dependendo do qual horário você quer transmitir, vai dar um incluir aqui e depois você consegue consultar para ver se foi com sucesso. Já existe no programa, esse daqui já existe, vamos dar uma olhadinha em outro aqui. Ó, já existe no programa, mas ele segue a mesma lógica de todas as telas. Todas as telas, caso ele dê certo, ele vai dizer que foi com sucesso para dentro do site do E-Social, certo? Bom, feito isso, as tabelas da nossa primeira fase, elas já estão transmitidas. Feito isso, você vai vir aqui na manutenção de funcionários, que são os dados do funcionário daí. Todas as tabelas da primeira fase já foram, agora eu quero enviar os dados do funcionário. Você vai vir aqui, vai selecionar um funcionário, por exemplo, selecionei os dados aqui de um funcionário, você vai fazer a mesma coisa, vai dar um incluir e depois você vai consultar para ver se ele foi com sucesso lá pro E-Social. Caso ele tenha ido com sucesso, você vai ter a resposta aqui como sucesso. Vamos dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. Vamos dar uma olhadinha aqui, só um minuto. Sucesso. Ele vai dar aqui como sucesso aqui, caso você consiga transmitir. Feito isso, Wagner, mas o meu é Prolabore. Vai ser a mesma rotina. Ao invés de salário aqui, você vai selecionar Prolabore, vai deixar apenas as informações necessárias e vai transmitir para o E-Social. Certo? Feito isso, essa é da nossa segunda fase. Wagner, eu preciso transmitir agora os dados de férias dos meus funcionários. Dos meus funcionários. Você vem aqui em férias, dados para férias, cálculo de férias. Você vai ver aqui que ele vai ter a opção, mesma coisa, você vai incluir, nós temos o nosso outro vídeo para inclusão para os dados de férias. Você vai dar um consultar, você dando um consultar aqui, ele vai te dizer se foi com sucesso. Se não foi, já foi localizado, vamos dar uma olhadinha em outro aqui, esse aqui foi com sucesso, caso ele tenha transmitido, caso ele já esteja no E-Social, certo?
Então, esses são os nossos vídeos para as tabelas do E-Social. Nós temos as nossas novas tabelas da folha de pagamento que são transmitidas pelo Consulta Cálculo, aqui que são as tabelas de fechamento da folha. Elas ainda estão em teste, mas seguirão as mesmas rotinas. Certo? Então, esse é o nosso vídeo sobre o E-Social. No Consultar, você sempre vai ter o que você precisa corrigir para que você consiga transmitir para o site do E-Social. Bom, então esse é o nosso vídeo do E-Social. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e qualquer dúvida, o nosso suporte e o nosso comercial continuam à disposição. Fechado? Muito obrigado, um abraço!